Alexandre Pax Liber. Continuando a nossa leitura do Tao, capítulo 4. Esse capítulo eu gosto muito dele. Eu acho muito interessante. Ele mostra algumas coisas que nos conectam com algumas religiões ou conceitos contemporâneos. Mas vamos lá. O caminho do vazio. E quando ele fala caminho do vazio, ele está se referindo ao caminho da harmonia, da tranquilidade, da serenidade. Tá? Não é uma coisa de escuridão perdida, não. O caminho do vazio é o caminho do Yi-Wei, é o caminho do não fazer, é o caminho da plenitude e da serenidade. E seu uso jamais se esgota. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10 mil homens, como a raiz dos 10 mil seres. O que ele diz basicamente é o seguinte: primeiro, a serenidade e a harmonia é infinita. Então, se você consegue viver em harmonia, em plenitude, tranquila, a sua vida se torna infinita, você se torna uno com tudo, você deixa a mesquinharia das coisas e começa a contemplar o universo como ele é. É muito mais amplo, e isto é a origem de tudo, onde começa tudo. Tudo começa na harmonia. E, como ele diz aqui, jamais se esgota, jamais deixa de existir. Então, só basta você decidir contemplar. Justamente esse caminho chega cegando o corte, desatando os nós, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira. Ou seja, ele, em harmonia, quando você está pleno, tudo se torna tranquilo. Tem uma passagem de um dos livros, não lembro qual livro que eu li, que diz o seguinte: imagine você tentando enxergar a pureza de um lago. Você jamais vai conseguir enxergar a pureza do lago mexendo no lago. Porque toda vez que você mexer, ou tentar afastar a água, ou tentar ver o que tem no fundo, enfim, toda vez que você fizer algum movimento nessa água, você vai turvar o fundo. Você vai deixar o fundo bagunçado, a sua visão sobre o fundo também vai se perder. Ao passo que se você se tranquilizar, esperar um momento, olhar para o lago, esperar a poeira baixar, você vai conseguir ver toda a transparência do lago, tudo que tem naquele fundo com plenitude, ou seja, completamente. Mas para isso você tem que passar pela experiência da contemplação, passar pela experiência da sabedoria, da tranquilidade, para acalmar os seus sentimentos. Então é isso que a harmonia faz. A harmonia, ela cega o corte, ela desata os nós, ou seja, você consegue contemplar e as coisas vão ficando serenas. Continuando, que é a minha estrofe predileta. Límpido como a existência eterna. Não sei de quem sou filho. Venho de antes do Rei Celeste. No caso, ele entende o Rei Celeste como divino, tá? Isso é uma passagem que mostra que talvez na visão do Tao, na visão do Lao Tse, de todas as pessoas que passaram na contemplação do Tao, dizem o seguinte, e que nós temos origem divina também. A teoria hoje da mecânica quântica, independente de esoterismo ou não, diz que nós somos energia, nós somos vibração, ok. E algumas teorias dizem que nós temos a mesma origem. Então, dizem, principalmente o pessoal que faz Ho'oponopono também faz, que nós somos criadores do nosso próprio universo. E eles falam muito disso. Os praticantes de Ho'oponopono falam muito disso. Nós somos crias do universo, nós somos centelhas divinas, nós somos filhos e parte de Deus. E aqui ele fala muito disso. Imagine, ele está escrevendo isso há milhares de anos. Que somos parte do divino, que somos criadores da nossa própria realidade e que temos em comum a mesma origem. Não que nós não sejamos maior do que essa consciência universal, não é isto, mas que nós compartilhamos. E basta nós, agora voltando para o início desse capítulo, contemplarmos, termos serenidade, olhar com plenitude, com tranquilidade, amando, mas amando não de uma forma restritiva, mas de uma forma ampla, que você vai conseguir se conectar com o divino e ter, em essência, a mesma força do divino. Eu acho que essa é a
a grande lição desse capítulo, dessa passagem. Ok? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.